Olá, hoje vou falar de dois temas que estão de certo modo relacionados, mas são diferentes. Um é os comportamentos autolesivos, que também costuma chamar automutilações. A pessoa cortar-se, queimar-se, bater-se, bater com a cabeça, atirar-se contra a parede, formas da pessoa se magoar fisicamente, às vezes muito. São comportamentos autolesivos. E o outro tema é suicídio e tentativas de suicídio. As pessoas, quando têm comportamentos autolesivos, não querem morrer. O comportamento autolesivo tem vários significados e tem vários fatores associados. Por exemplo, há pessoas que têm perturbação borderline, é o caso mais frequente, e que têm comportamentos autolesivos. Os mais comuns são a pessoa cortar-se e queimar-se e bater-se, enfim, de alguma maneira. E isto serve para quê? Isto serve para apaziguar ou aliviar a dor mental que a pessoa sente, que de outra maneira não consegue aguentar ou superar. E provocando essa dor física, a pessoa fica a sentir-se mais aliviada do sofrimento em que estava. Portanto, a pessoa não quer morrer, quer sofrer menos, ao fim e ao cabo. No entanto, temos que ter em conta que estes comportamentos autolesivos, em alguns casos, têm uma outra função. Ou seja, dizendo por outras palavras, estão ao serviço de comportamentos autodestrutivos, comportamentos masoquistas. A pessoa ter uma necessidade não é vontade, é uma força dentro da pessoa que leva a que isso aconteça, de fazer mal a si própria. Acontece também na perturbação borderline, mais uma vez é o caso mais frequente, porque são pessoas com uma autoestima muito baixa e que têm o sentimento muito profundo de que não merecem ser felizes, não merecem que lhes aconteçam coisas boas e têm o sentimento que precisam de ser castigadas. As pessoas fazem isto diretamente ou indiretamente, como? Pondo-se a jeito para que outros lhes façam mal, nomeadamente entrando em relações de amizade, relações amorosas, etc., em que as pessoas são desrespeitadas, lhes é ferida a dignidade, as pessoas são magoadas de todas as formas e põem-se a jeito para isso. Claro que isto já é uma situação mais complicada e que requer um apoio e ajuda psicológica e psiquiátrica, porque é sintoma de qualquer coisa mais profunda que não está bem. Uma situação diferente, como eu disse logo ao princípio, é o suicídio e as tentativas de suicídio. O suicídio é qualquer coisa em relação à qual nós devemos falar. A gente às vezes tem a ideia, não vamos falar de suicídio a uma pessoa que está muito triste e muito deprimida, porque isso seria dar-lhes ideias. E pronto, se a gente não falar, é como se a coisa disfarçasse e depois não alimentasse aquela ideia que a pessoa tem dentro de si. Ora, a verdade é que as coisas passam-se precisamente ao contrário. Uma pessoa que tem ideação suicida, que pensa no suicídio, está em grande sofrimento e está muito só. E tem o sentimento de que não pode falar sobre isso. Não pode falar com os outros, porque os outros ficam chocados, os outros podem afastar-se e, portanto, é qualquer coisa que as pessoas ficam a sofrer com esses pensamentos muito sozinhas. E quando alguém com ideação suicida tem a oportunidade de falar com outra pessoa e que lhe permita que a pessoa fale de tudo o que está a sentir e a pessoa fale desses pensamentos de suicídio, a pessoa fica mais aliviada. E então, o que é que se pode fazer? Vamos imaginar um de vós, um colega vosso que vocês conheçam e que diga, direto ou indiretamente, que está com ideação suicida. Do tipo, não estou cá a fazer nada, o que é que eu estou aqui a fazer, a vida não tem sentido, para que é que eu me vou esforçar? Vão dizendo assim coisas de maneiras variadas, mas dando de certo modo a entender que
estão com pensamentos de suicídio. E pronto, aí uma coisa importante que vocês podem fazer é falar com alguém do gabinete psicopedagógico. As pessoas estão preparadas para poder falar sobre isso e isso será uma grande ajuda, uma grande ajuda. Já agora, em relação à ideação suicida, é importante nós distinguirmos dois tipos de ideação suicida e isto é uma coisa que não é muito falada, mas é muito importante. Há uma ideação suicida aguda, portanto, uma pessoa está numa situação de grande sofrimento, geralmente doente, com uma depressão grave ou uma situação de vida desesperada, e pensa no suicídio e pode inclusivamente ficar obcecada com o suicídio e fica com medo dos seus próprios impulsos para se suicidar. E isto é um caso típico para uma necessidade da pessoa ir a uma urgência do hospital e ficar internada, porque a pessoa depois pode não ser capaz de aguentar o seu próprio impulso. E pronto, por isso é que é importante poder falar de ideação suicida, mesmo quando ela ainda não está assim muito forte. Isto é diferente da ideação suicida crónica, podemos chamar assim, que acontece muito na perturbação borderline. Eu vou dar-vos um exemplo que não é uma situação nada rara. Eu, por exemplo, estou no consultório, nas minhas consultas, com um jovem e com os pais. E o jovem depois, os pais, enfim, em pânico a dizer, ele disse que se quer matar e que pensa no suicídio. Um jovem de 20 anos. E depois eu pergunto, há quanto tempo é que pensas no suicídio? E ele diz, desde os 7, 8 anos, sempre. E não falou por medo, cá está. Ora bem, esta forma de ideação suicida é muito própria porque é como se fosse uma porta entreaberta. Vamos supor, nós estamos num quarto fechado, podemos ser atacados pela janela, vamos supor, e se tivermos ali uma porta entreaberta, podemos sair. E este tipo de pensamentos de suicídio está presente em situações destas. Eu vou dar-vos um exemplo real. Já viram certamente em séries, filmes da Segunda Guerra Mundial, havia soldados, portanto oficiais, que levavam para a guerra, para o campo de batalha, cápsulas de cianeto. Para quê? Se fossem presos e com a ameaça de serem torturados, preferiam morrer do que serem torturados. E, portanto, a ideação suicida crónica pode ter esta função. Isto para dizer o quê? Que, enfim, é importante que sejam os técnicos, nomeadamente o psiquiatra no serviço de urgência, a fazer esta distinção. Mas é importante também que vocês saibam e que não fiquem assustados quando souberem que um colega, um amigo, pensa no suicídio já há muito tempo. Portanto, é um tema difícil, mas é importante nós falarmos dele.